Olá, pessoal. Estamos chegando aqui, namastê. Hoje uma especial, super especial com a Lígia Lima. E estamos aguardando aí, Lígia. Vamos entrar aqui. Oba! Olha, já eu te aceitei aqui. Vamos lá. Oi, querida. Namastê. Ai, que bom estar com você, mesmo que à distância. Sonho realizado pelas duas. É, que bom, né? Pelo menos isso a internet faz a gente aqui enlouquecer com os novos recursos, mas acontece que a gente se comunica, né? E aí navegando, mas, né, pouco a pouco. Isso. Muito bem-vinda, obrigada por você estar aqui. Me dá um prazer, um prazer. Então, nós estamos com essas lives justamente para aproximar os professores dos associados da Aliança, né? E como você é assim, né, já um patrimônio da humanidade do yoga, com todo o seu conhecimento, sua experiência aí de 40 anos, você com essa carinha de jovem começou criança, né? 17. Comecei com 17. Vou fazer 57 agora, então. Maravilha! Olha, Lígia, eu queria que você contasse uma coisa que é uma curiosidade minha, que deve ser de muita gente, porque eu vejo o pessoal da dança, né, que é a sua formação inicial, né, vir para o yoga e vem com uma facilidade, pelo menos fisicamente, né, muito da consciência corporal e de todo o processo que você já vivenciou na dança. E como é que foi esse pulo, né, da dança para o yoga? Conta aí. Ai, foi uma história muito louca. Primeiro porque eu nunca imaginei ser professora de yoga. Eu estava realmente imersa na dança, saí do Brasil para ir a Nova York aos 19, por causa da dança, de estudar, né? Eu fui com um visto de estudante para a escola do Morse Cunningham, é uma escola de dança moderna. E estava aí já no Brasil, no teatro, e aí comecei a fazer dance theater, movement theater, enfim, foi, né? Mas assim que eu cheguei em Nova York, eu conheci a Cher e o David, do Jivamukti, e eles estavam mudando de local do uma área mais profunda do East Village, que ia ser para Ajusta seu microfone, Lígia, que está falhando um pouquinho. Fica bem na frente. eu tô aqui é porque está carregando o telefone. Tá melhor? Tá sim. Então tá. Então, e aí eles estavam mudando de locação, eu conheci a Sharon numa academia de ginástica, um programa de dança que eu trabalhava, e fiz aula dela e assim, me apaixonei. Foi uma aula muito louca para uma hora de 50 minutos, uma aula de academia, me botou assim, em postura, né, que eu nunca tinha feito na minha vida. E aí eu fui falar com ela para ver se tinha possibilidade de trabalhar em troca de aula. E ela, no dia seguinte, falou assim, vamos, vai lá. E aí eu comecei a trabalhar, limpar. E 3 anos nessa, assim, eu estava dançando, fazendo teatro, e de repente ela me chama para dar aula. Assim, eu estava esperando para dar uma aula dela e ela me perguntou se eu não queria substituí-la enquanto eles estavam na Índia. Você era praticante assídua dela. Aí eu estava diariamente fazendo, praticando e mais sendo garçonete, trabalhos que eu Tudo, precisava né? para poder estudar a dança, né? E ali eu já estava com 15 anos, sabe? Quando ela me fez a proposta, essa proposta. E eu sabia que eu ia viver de dança, né? Então foi uma coisa assim, eu tive que optar. 2 semanas depois, eu estava dando 20 aulas por semana. Foi viver de yoga. E aí eu tive que tomar essa decisão que foi tomada por mim, pelo universo, né? Que foi um regalo, foi um presente, assim, que eu nunca imaginei. E, enfim, sou muito agradecida a eles por terem
plantado essa semente que, assim, desenvolveu muito rápido. Anos depois, literalmente, eu estava dando 20 aulas em Nova York. Assim, era verão, todos queriam férias, e eu comecei a dar aula em todos os lugares, não só centros de yoga, mas academias, corporações. Então, eu tive muita experiência em todos os setores do yoga. Comecei a dar aula para criança. Que legal. Agora, o Jivamukti, eu tive a oportunidade de conhecer o David e a Sharon, amei a prática deles. E o Jivamukti tem um método, né, muito especial deles, né, e você aí aprendeu a lidar, né, com o yoga, a ensinar através desse método mesmo, Jivamukti, né? Sim, então, na verdade, eu fui assim a primeira leva de professores não oficiais que começaram a dar aula. Eu cheguei lá antes deles realmente fazerem a formação formal, que foi, eu acho, Aham. em 97, 98, quando eles começaram isso, quando eu saí lá. Mas eles sempre foram muito ecléticos e muito criativos. A Sharon também vinha de dança, né? Os dois eram performers ali no East Village. Então, a gente sempre foi muito exposto a tudo. Eu fui a Ashtanga durante 10 anos, a Iyengar, aprendi todo esse uso de props com ele. Kundalini Yoga, enfim, eles tocavam músicas de muito, né? Desde Beatles, Van Morrison, enfim, era uma Uhum. verdade, foi um momento muito fértil. E foi o boom do yoga, na verdade. Foi onde começou realmente a gente ter 50 pessoas dentro de aula, né? Assim, quando eu Popularizou comecei... bastante, né, nessa época. E Uhum. aí as aulas bombavam mesmo, todo mundo querendo conhecer, né? Muito, sabe, e o mais impressionante, Jussara, sabe o que era? Que, assim, eu tinha mais homem em aula há 30 anos atrás do que eu tenho hoje, assim. Realmente era muito igual, não é como agora que a maioria é mulher e, enfim, assim, ainda é um pouco, né? O que Mas, será que aconteceu? sim, sim. O que mudou nesse cenário? Porque realmente, de repente, as mulheres hoje é a grande maioria, né? De professores, eu acho também, né? E de aluno. Sim, por exemplo, eu estou com uma formação no Chile, aí eu estou com, tipo, 14 mulheres e um homem. Olha Aqui só. no México, o mesmo número, exatamente esse. É sempre uma pessoa, um homem que segura ele todo. É uma. Bom, a gente está no momento aquariano, né, e feminino do planeta, né? Isso é o que dizem os astrólogos. Agora, na prática, a gente está vivendo isso, né? Sim, Tem uma predominância de uma procura das mulheres se tornarem professoras também, então, né? sim. E foi engraçado, teve uma época, por causa de um estúdio de yoga, e eu tive que ter aulas especiais só para homens, porque eles se sentiam muito intimidados de fazerem aula, porque aquele estigma da flexibilidade. Então, assim, eu resolvi abrir um horário só especial, falando muito da prática, né? Explicando que a flexibilidade ela vai ser traduzida, ela tem que ter, né, se manifestar primeiro na mente, com uma mente aberta, né? Trabalho de comunicação. E foi aí que eu consegui, assim, dar uma, como se diz, Focar também no que os homens sentem maior necessidade, né? Você sente assim que tem uma procura mais pelo físico por parte dos homens, porque eles dominam mais facilmente, ou isso não é verdade? não, eu acho que hoje em dia todo mundo está procurando yoga como uma ferramenta de se trabalhar, né? De lidar com o estresse, com a ansiedade, com esse momento que a gente está vivendo, com esse medo do inconsciente coletivo, sabe? Eu acho que o yoga, mais do que nunca hoje, e a meditação, né, estão sendo procurados com esse fim, né? Que eu acho que é realmente a hora de reavaliar, evaluar, Avaliar. reavaliar, eu estou esquecendo português. É, Enfim, como a gente entra na prática, né? Já não está mais para ser só uma questão estética, né? O momento não está mais tão superficial na nossa humanidade.
Então, essa mudança, esse ano, né, de pandemia e de ano online, por esse ângulo, tem sido benéfico para mostrar o yoga numa essência e até mesmo fugir um pouco, acho que, da prática muito forte fisicamente ou posturas muito difíceis, né, porque no online você não tem tanto Exatamente. como lidar, né? Exatamente. Isso é uma mudança que, assim, é inevitável, né? Não dá mais para... Se você não está presente ali, podendo dar um apoio, um suporte que seja emocional, né? Porque a prática, ela é física, né? Assim, não é só assistência em termos de alinhamento, né? De estar ali contendo, né? A energia do grupo, mas também numa parte emocional. Sabe que yoga não é só físico, né? Mesmo Hatha Yoga, né? Uhum. Sim, as minhas práticas estão bem mais seguras. Assim, sempre foi segura, mas eu digo mais consciente para esse tipo de plataforma que a gente está, né, com esse limite que está tendo que ter, né? Então não dá. Eu lembro que eu fiz algumas aulas com você e era um pouquinho mais jovem também, né? E eu lembro que foi assim uma prática bem intensa, e saí assim suando a camisa, né? Mas com muita consciência. Mas a intensidade, Jussara, por exemplo, em termos de sequência, você tem maneiras de manter a intensidade sem ter que fazer posturas complexas e com certo risco, entende? Por exemplo, se você coloca uma permanência maior numa postura, ao invés de estar fluindo, 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 né? Que esse é até um mau entendimento que algumas pessoas têm de vinyasa, né? Uhum. Que é uma cada movimento, sim, tem a qualidade, mas também tem a permanência, né? E só com uma permanência maior, você já vai criar uma identidade maior. Não precisa fazer posturas mirabolantes, pé atrás da cabeça, é, invertidas incríveis, né? Nada disso. Realmente mantém a qualidade da prática de outras formas, né? A E você intensidade é sábia, né? Eu Você acho. relutou um pouco a começar a dar aulas online? Como foi esse processo de mudar aí para o online? Foi bem intenso, porque assim, eu estava na Índia, né? Eu passei por 3 lockdowns na Índia, e aí eu estava em Rishikesh, que me sentia assim, super abençoada, apesar da loucura que foi, né? Estar ali aos pés do Ganges, né? Mas, e então eu tava aí eu estava vendo ali todo mundo, né? Entrando, porque foi automático, todo mundo foi imediato. Foi. Ali estava todo mundo online. Eu falei, meu Deus, como é que eu não estou conseguindo nem processar essa situação? Como que eu vou conseguir chegar em aula assim, sabe? O momento foi bem intenso, mas eu sei que me foi dado tempo e entrar com calma, sabe? Quanto a isso, Shiva realmente cuidou de mim, porque eu não tive que entrar exatamente. Eu tive um período aí de delay, sabe? De atraso, tudo, porque eu acho que eu venho de uma outra geração, por mais que eu me sinta que eu vou fazer 57, mas 5, não é a mesma geração, né? De como que a gente lida com essas mudanças, essa tecnologia, você sabe muito bem. A gente aqui Não, eu fiquei aqui atrasando a entrada, porque eu falei, que botão, meu Deus, né? Aquela coisa que você não faz todo dia, esquece, né? sim, E aí eu lembro que você começou muito também com o Japamala, com meditação, né? Ainda da Índia, né? Eu acho que você sim. estava. É porque eu também não estava, eu estava com internet no telefone, assim, eu não tinha internet, eu estava num apartamento, tinha alugado um apartamento em Esquete, eu não tinha conexão. E assim, foi até melhor, sabe, Jussara, porque eu vejo que ali naquele momento, né, e como eu estava no futuro, né, tinha 12 horas, 13 horas a mais, sempre que eu acordava, eu via o mundo de uma forma diferente. Ali foi naquele pico, né? Foi março, abril, maio, sabe? Junho, acabei ficando um mês e meio que eu tinha voltado. E não pude voltar para o México, que é onde eu moro, né? São 9 anos que eu já estou aqui, realmente, né? Com residência permanente e tudo.
Então, eu tive que voltar para o Brasil. Então, aí foi quando eu comecei a dar umas aulas e a entender a plataforma, porque não tinha como eu processar tudo ao mesmo tempo. Sabe? Foi muito, né? E Assim. para os seus alunos, como é que foi esse tempo de espera, né? Aquela aula que a pessoa está mais que precisada, né? Mesmo que os recursos não sejam os melhores, né? A gente viu muitas aulas assim, eu mesma, dando na sala, do jeito que tiver, vai embora, né? Então, E aí é. foi uma espera, como é que foi? Olha, sabe que foi muito louco, porque eu já não estava mais nesse esquema de aula regular em estúdio há muitos anos, né? É. O que que aconteceu? Eu entrei desde que eu vim aqui para o México, porque eu já tinha um trabalho há mais de 25 anos. Quando eu estava em Nova York, eu comecei a criar essa relação aqui com o México. Eu vivi aqui durante um ano em 2004 e a vida acabou me trazendo para cá assim, inesperadamente. Eu nunca pensei estar de volta aqui, né? Muito fértil, trabalho, muito fértil, muitas propostas. Primeiro eu comecei a trabalhar muito na área do México, depois eu comecei a viajar mais pelo México inteiro, aí depois eu comecei a ir para a Europa, para o Chile. E aí, Jussara, eu não sabia como parar de viajar. Eu estava viajando muito, eu estava assim meio addicted. Mas para dar o quê? Cursos, workshops? Workshops, né? E comecei com formações e tudo. Então eu já não tinha mais essa relação da constância, né, com aquelas pessoas. Então, Uhum. um pouco scary, porque enfim, agora eu estou tendo que retomar essa constância com as minhas aulas do Zoom, ao mesmo tempo que eu mantenho as minhas formações e tem a diferença do fuso. Então agora eu estou numa formação que dá uma pelada nas minhas aulas de Zoom no Brasil, porque a diferença é de 3 horas. Enfim, tem toda essa logística, né? Mas eu acho que, para mim, o que o mais presente maior que essa pandemia trouxe foi poder parar, viajar e ficar num lugar, sabe? Então, isso realmente me fez ver as coisas diferentes. Eu não sabia como parar, eu estava viajando muito. Assim, viajar é incrível, você conhecer pessoas, você plantar sementes de prática de uma maneira, né? Mas eu nunca estava vendo aí a continuidade. Eu vou estar começando um outro momento agora, né? Trabalhando nessa plataforma que vai resgatar a coisa da relação de novo com os meus alunos, assim, diariamente, semanalmente, né? Que estava faltando um pouco, eu estava sentindo falta, inclusive. Então puxou para uma outra leva aí de aulas com grupos que você já não tinha. Sim, sim. E os cursos, você teve que mudar muito, adaptar? Como é que é mudar, né, um programa que você já está acostumada a levar Uhum. e passar para essa plataforma, principalmente curso de formação, como é que é isso? Olha, eu não mudei o programa, não mudei, assim, realmente a parte, por exemplo, mais desafiante dentro é estar no esquema de arquitetura de asanas e ajustes, né? Uhum. Essa parte da arquitetura de asana que leva né, a essa consciência do autoajuste, né? Que a gente sabe que para você ajustar o outro, você tem que saber, tá? Você tem que saber quais são as energias, né? A arquitetura física, estética da postura para poder facilitar. E a parte realmente que é hands-on, né? Assim, é o tempo todo você ali. Então, realmente está sendo bem desafiante. Eu vou ter um módulo agora presencial no Chile, agora em maio, que a gente deixou essa parte para essa para esse módulo, mas os outros eu estou tendo que fazer online. Não. 100%, pelo menos assim, iniciando? Uhum. Sim. E tem alguma intenção, porque a gente até conversou muito isso na aliança, acabamos que todos aceitando 100% online por não saber quando, né, vai ser viável retomar o presencial. Mas essa possibilidade de deixar lá para frente que seja um fim de semana, um workshop, ou para reunir essa turma, né, do Sim, online no presencial. claro. Eu vou estar no Brasil agora. Eu vou estar 3 meses no Brasil. Julho, agosto, setembro. Junho, julho, agosto, vou estar no Brasil.
realmente marca. Eu tô super animada quando aparece uma aulinha presencial, né? Entra de uma outra forma, né? Tem, mas Especial. para os seus alunos também de formação, você vai ter essa possibilidade aqui no Brasil de fazer presencial essa Não, época, talvez? a que eu vou fazer no Brasil agora, em março e julho, ela é completamente online, né? Mas presencial, não é gravada. Eu não vou fazer Tá. aulas gravadas, porque eu quero poder ver o aluno, ver a prática dele, poder dar o meu comentário, né? O meu feedback, Uhum. e guiar, né? Assim, que você precisa do pessoal, mesmo Sim. esse limite. Não dá para você gravar umas aulas e dar um curso de formação de 200 horas com aulas Sem gravadas. ver, né? Aí tem muitas opções dessa maneira, né? São cursos, Sim. enfim, as pessoas não estão cobrando muito e eu penso que até para quem não tem, como se diz, oportunidade, né, de informação, eu acho que é o primeiro passo para você chegar aí numa presencial, né? Mas tem uma qualidade diferente. Mas a outra que eu vou começar com o Felipe, a gente vai fazer o módulo presencial comigo em agosto. E aí, em outubro, vai a volta no México. Deu uma falhadinha, depois aqui eu queria aí colocar os seus cursos, a gente tem aí um lugar para ver qual a sua programação de Eu vou cursos, a página, no website, depois eu faço e. tá? Tá. Porque aí vê a sua agenda, né? Uhum. E essa chamada, né, que está tendo muita gente para o yoga, na hora de fazer um curso de formação online, vocês também têm uma preocupação, talvez, aí de ver que já exista essa experiência prévia? Sim, sim, a gente está. Eu estou bem chata no formulário, a gente recebeu vários formulários. E assim, é muito interessante porque se você está com interesse de fazer uma formação, né, assim, realmente sério, você preenche um formulário completo, né? A maioria das pessoas, sabe, faltando informação e a gente tendo que entrar em contato para ver as informações, qual é essa data de nascimento, qual é o seu e-mail, enfim. Então, não estou deixando o filtro bem grosso, porque eu pedi um mínimo Ah, de prática, né? 3 anos de prática. E sou legal. flexível dependendo da situação, se, por exemplo, é uma professora de pilates, se é alguém que vem de dança, que tem já uma consciência, então tudo é flexível. Não estou deixando para todo mundo, sabe? Tem que ter um critério, porque uma formação de 200 horas, apesar de ser um jardim de infância, né? Porque depois você tem que continuar estudando e se formando como professor, não dá para começar do zero, né? Sim, Você tomando como aprofundamento de prática, ok. Se você quer um certificado, que uma avaliação sim, e tal, aí são outras regras, né? Então, eu sempre dou essas duas opções de como a pessoa pode tomar, porque aí, Jussara, não tenho problemas durante o processo, sabe? O processo de formação, sim. já conversou isso uns 2 anos atrás, sobre a dificuldade, quando eu dei a formação no Brasil, em São Paulo, sobre a dificuldade do compromisso das pessoas. Elas acham que, pelo fato delas pagarem uma formação, que automaticamente elas estão comprando o certificado. Isso é triste, É né? muito. Porque tem estúdios de yoga, tem professores de yoga no mundo inteiro, não só no Brasil, não só no México, como nos Estados Unidos, na Europa, todos os lugares que fazem isso. Porque a gente sabe que, hoje em dia, é, o mercado financeiro de yoga, onde você vai ganhar algum dinheirinho lá, é informação, né? Então, Uhum. tem agora essa coisa que a gente até falou, eu até escrevi um artigo para vocês na Aliança Foi sobre o mercado de yogas, né? Tive em Rishikesh, que foi na época que eu estava lá. isso. Então, assim, eu gosto de manter sério, sabe? Nesse ponto eu sou old school e já no primeiro dia eu já falo da resistência que vai vir. Porque a resistência vai vir porque a gente não tá, não é como você ir para uma universidade, aprender um tema
como, por exemplo, a medicina. Você vai aprender lá os nomes, decorar, você vai ter que investigar, mas né? Arquitetura é técnica, engenharia é técnica, né? Você ser um dentista, enfim, tem uma técnica. Yoga tem uma técnica, muito mais porque a gente está se trabalhando no caminho. É uma prática de autoconhecimento, sabe que a porta de entrada é o corpo, né? E a gente vai entrar por aí, mas a prática não é só isso, né? Então, essa resistência de se ver, de querer se trabalhar, de olhar, vai vir nesse processo, né? E a resistência ela vai tomar várias formas, dependendo de cada um. Então eu já trago já esse fato, porque é um processo intenso, né? A gente vai se descascando, né? Tem que tirar o que não é real, chegar na essência, né? Para a gente chegar onde a gente tem que chegar. Tem que estar disposto a viverem de uma forma diferente, né? Nesse momento que você, né, vamos dizer, conheceu cada pessoa e vai ter uma evolução, né, no processo, aí você vai atuando individualmente para orientar no particular, né, porque Sim. quantos alunos você coordena no online, né, visivelmente Olha, ali? estou mantendo grupos de 15 a 20 no máximo, sabe? Eu tenho contato pessoal no WhatsApp privado. Quando eu peço tarefas, por exemplo, é, mandem um áudio com a guia do Chandra Namaskar ou do Surya Namaskar, né? E eu dou Ah, feedback pessoal para cada um. então, Ouvido. E assim, entre um módulo e outro, eu, por exemplo, a formação do Chile, eu comecei em novembro e agora o segundo módulo em maio. Eu estou com um dia por mês, né? De 3 horas, para uma aula ao vivo, por Zoom, tarefas, datas marcadas, e mandando aí retroalimentação para cada um individualmente, sabe? Assim, não, o processo é pessoal, por isso que não dá para ser maior. E eu vi depois dessa experiência em São Paulo, que foi um grupo de 30 pessoas, é muito. Hoje em dia, principalmente com essa plataforma, nesses quadradinhos de 3x3, Sara, tenho que olho para isso. Eu uso 2 óculos, um para perto, um para longe, não posso. Então, para manter a qualidade, eu menos é mais. menos é mais, sabe? Eu estou interessada realmente em Vinyasa. Em Vinyasa, a gente está nos detalhes, a gente está conectado com o fluxo da natureza. E o fluxo é esse, né? Contenção. Não dá. Já tive 50 alunos, já tive 60 alunos. Teve uma formação aqui no 80. Nossa. Não, sabe? Não, tá tudo Não certo. dá tempo nem de decorar os nomes, né? Sim, sim, sabe? Então, assim, não fica pessoal, né? O momento, acho que hoje assim, tá mostrando muitas coisas, né? Privacidade, exclusividade, né? A gente está tendo que ter um filtro, né? A gente está com uma mobilidade contida. Então, assim, qualidade para com quem a gente está se relacionando nesse momento, né? Então, eu acho que vai por aí, sabe? Não quero nada É. do meu tamanho. Nós, a gente adotou um sistema, e eu queria até saber a sua opinião, de pedir vídeos de 15 minutos de aulas para os alunos que se formarem online, né, o ano passado, esse ano, como professores, enviar uns 15 minutinhos de uma aula Uhum. para a aliança poder sentir como é que ele está, né, atuante, porque é uma forma, né, de avaliação, vamos dizer. Queria saber o que você acha dessa atitude, assim, que foi em Acho comum. legal, bem legal e necessária, né? Assim, eu também tenho uma avaliação no final da formação escrita e também, assim, eu monto uma aula onde sorteio uma postura, né? Para cada
um da aula guiar aquela sequência e todos colocamos assim a fazer a sequência com Scrabble, né? Então, assim, são várias posturas isoladas. A gente coloca, né, eles colocam numa ordem e aí tem um sorteio de cada um para dar guiar a postura num certo tempo, com todas as ações internas, arquitetura, entrada, permanência e saída, sabe? Então, isso é uma maneira legal. Eu coloco vários desses exercícios e acho essa ideia sua ótima. Legal. E é necessário, né? A gente precisa ver eles em ação, né? Tanto que o segundo Sim. módulo da minha formação, eu foco muito, eu coloco geralmente os módulos de anatomia, filosofia, e outros temas, né, convidados, assim, agora, Brasil Meditação, no primeiro módulo. E aí eu dou a introdução à vinyasa. E já nas aulas físicas, eu vou trabalhando pouco a pouco, criando o piso, né? Para, no segundo módulo, focar em sequências, sabe? Porque é o tema principal, eu acho, na maioria das formações de yoga hoje, sabe? Não ensina como sequenciar uma aula transformadora, criativa, de acordo com todas as leis que existem dentro da prática, principalmente de postos, né? Você trabalha aí mesmo com o Vinyasa Krama no sentido da construção, né? Sim. Então, durante E as práticas, né, da manhã, eu sempre trabalho uma arquitetura das posturas, né? Toda essa sincronia do movimento com a respiração, Surya A, Surya Clássico, Chandra Namaskar, e aí eu vou nessa base, e aí termino nesse primeiro módulo todas as trilhas de posturas em termos de alinhamento, e aí no segundo módulo, 100 horas, focado mais nesses exercícios de como sequenciar, né? O porquê. E vários desses Scrabbles, né? O entendimento das posturas mais complexas, né? Das posturas pico, que a gente quer fazer mais no meio da prática, né? Então tem todo é uma montanha, né? A prática, né? A gente vai do mais simples ao mais complexo e depois vai pouco a pouco dissolvendo, né? Em pranayama, meditação, né? tem alguns temas, algumas disciplinas que você traz convidados para participar, ou tem parcerias no curso para agregar aí? Por exemplo, sempre convido uma professora de anatomia, por mais que maneje anatomia, eu gosto realmente que faça aplicada a asana, da maneira como eu ensino. Eu gosto de ter sempre essa base clara para depois eu entrar, né? E aí também eu tenho a oportunidade de estudar um pouquinho mais. É sempre bom ouvir coisas de formas diferentes, né? E aí também 20 horas de filosofia, que geralmente eu trago alguém de Vedanta, por exemplo, a Marina Dante, que agora, né, a Glória Vieira, porque a Glória não está. Agora eu não sei como está com essa plataforma, mas ela o ritmo dela de trabalho. E a Marina é incrível, então ela vai dar essas 20 horas que se divide né, um pouco na história do yoga, yoga de Patanjali e a Bhagavad Gita, né, os três, assim como uma introdução desses temas. E aí a gente vai ter agora horas de meditação, foco na prática, né, de como sentar, como criar o seu próprio ritual e pouco a pouco ir aumentando esses tempos de meditação também, né, investigando vários tipos de meditação. E aí a parte toda de vinyasa, que é a introdução à vinyasa e essa parte mais de sequência, história do vinyasa também, né, como que vinyasa se coloca aí dentro da linhagem do Krishnamacharya. E essa parte de arquitetura e sequência. Também tem os temas de yoga para mulher, yin yoga e Parna Yoga. Então, também está mais comprometido com esse limite, né? Então, isso não está tanto na prática. Até mesmo por ter muitas mulheres no curso, isso deve despertar mais interesse ainda, né? Esses temas focados, né? Que eu acho que está tendo uma busca maior também, né? Totalmente, né? Totalmente diferente do meu tempo de quando eu praticava bastante, não respeitava meus dias de
né? E aí tomava Advil e saía fazendo invertida, saía fazendo tudo, né? Uma outra consciência. Eu acho que esse momento da mulher tem que ser respeitado e tem que ser entendido por um professor de yoga também, né? Uma professora de yoga, ela tem que avisar as alunas, né, que até o terceiro dia não se faz invertidas, né? Incluir esse respeito, né? Ter Sair uma... da prática, né? A gente não vai respeitar o outro, respeitar fora, se a gente não respeita os nossos limites, né? Então, assim, é importante trazer essa consciência para os professores de yoga e para os seus alunos, né? Porque a mulher hoje ela está fazendo coisas, né? Assim, a gente está com o nosso lado masculino muito envolvido, né? Então, essa é uma oportunidade, esses 3 dias de você não fazer nada, você, se tiver que dar aula, não tocar uma pessoa, não ter que fazer ajuste, né? Porque a sua energia está mais vulnerável, né? Assim, fazer práticas mais restaurativas, né? Se permitir um yoga nidra, um shavasana mais largo, enfim, né? Não Assim, tem que ser tão competitivo e tão, né, forte, né? O tempo todo. né? Você que andou por tantos países, tanto dando cursos como se formando, agora a gente teve, né, um movimento muito forte das denúncias, né? Uhum. Infelizmente vem de todas as áreas e não ia ser diferente no yoga, né? De abusos de ordem sexual, moral, em todos os níveis. O que que você experimentou na sua vida nesse sentido? Como é que foi sua visão desse momento? Essa é uma história interessante, Sara, porque foi com Patabi Joyce. Ai, E foi no primeiro tour dele em Nova York, se você acredita. não é Foi em antigo. 93, eu estava praticando já Ashtanga, eu já era Ashtanga ali todos os dias, né? E foi em 93 o primeiro tour dele, 93 ou 91? Acho que foi 93. E, enfim, estava ali naquela sala, foi uma semana de curso, estava ali David Swinson, estava David Sharon, Ed Stern, estava todos ali de primeira geração ali, né? Inclusive, aquele casal de corredores, Tom e Beryl Bender, que estudaram com Patabi Joyce, fotografaram a primeira série de Ashtanga num livro e chamaram de Power Yoga. A primeira Sim, série de Ashtanga, você lembra disso? conheço esse livro. Que foi ali que a Ashtanga, né, acabou a tradição, né? Porque começou todo mundo a fazer Ashtanga de papelzinho, né? Com aquela série de fotos. E aí, então, nesse curso dele, eu recebia vários ajustes dele completamente abusivos, invasivos. E eu disse, eu nunca vou estudar com homem mais. Nunca. Vou estudar com todos os professores de primeira geração dele. Estudei com todos, Richard Freeman, Tim Miller, Chuck Miller, todos. Mas eu nunca mais estudei com ele. Eu achei Karnapidasana. Karna, Ai, que ajuste você faz numa pessoa que está com as pernas atrás da cabeça, com os joelhos relaxados nos ombros, braços abraçando as pernas, literalmente com, né? Sentou em mim. Eu assim, meu Deus, meu pescoço. E assim, né? Não, ai, olha, não vou entrar em detalhes, mas eu assim fiquei realmente passada, chocada e não acreditava que todas as minhas amigas de Nova York iam para Mysore todos os anos estudarem com ele. E eu disse, eu não entendo vocês. Vocês passam pelo mesmo abuso. Incluso um tema na minha formação, um vídeo dele de ajustes que saiu da internet, entra e sai, eu consegui baixar no meu computador. E é um tema de formação para sim. falar sobre ética, sobre a ahimsa, sobre muitas coisas ali, sabe? Porque em mulher como se diz, é abuso sexual. Os homens, os ajustes são de total violência. Uhum. E como que esse homem, esse mestre, Formou. né, levou tanto tempo fazendo o que ele fez e ganhou tanto dinheiro, né? E Assim, ninguém falou nada, né?
Só muito tempo depois é que veio. Agora eu ouvi falar que o Xará, o sobrinho dele, o neto dele se desculparam, mas falaram que eles não concordavam com os ajustes do avô e tal. Enfim, mas levou muito tempo, né? Essa coisa demora para sair à tona, né? Fica Porque muito desacreditado, né? Aí fica desmoralizado, né? Mas, assim, a gente tem que saber discernir, né? O que é realmente, qual é o papel de um professor e até onde a gente vai, né? Como praticante, tanto mulher como homem. Eu, na minha primeira aula de ajustes, eu já falo da ética, porque eu já entrei em aulas onde a professora mulher só ajusta homens e o professor homem só ajustava mulheres. Isso não pode acontecer. Isso não tem. Isso não Tem sentido, tem, né? né? Porque, enfim, é um tema delicado e que bom que está saindo à tona, porque essas pessoas não podem sair impunes dentro do yoga. Esse tipo de comportamento não representa essa prática, filosofia ancestral, né? É um desrespeito, inclusive, e gera muito karma, né? As pessoas que fazem estão aí nesse Sim. tipo de comportamento e atitude com a prática tem um preço, né? Assim, Agora isso está mudando também, né? Porque eu acho que tanto mulheres, que a maioria, como os homens, não vão mais aceitar, né, esses tipos de ajustes. Eu acho que assim, é levantar e dar né, uma rasteira, né? Não é possível mais aceitar. Eu acho que isso mudou, né? eu espero que sim, né? Eu acho que está mudando, eu acho que não mudou completamente, sabe? Porque fica um endeusamento, né? Uma aceitação de que aquilo possa ser normal. Já não é mais possível aceitar isso como Sim, normal, né? sim, não. Nunca Então, eu foi acho que normal. a formação, tanto do professor como para o aluno, né, vai ter que focar nisso, né? A rinça começa no respeito seu com você mesmo, e aí a violência você não pode admitir, né? Sim. Mas o problema é essa coisa do papel do guru, né? De chamar de mestre, né? Muita projeção, né? Muito, né? A gente fica. Eu acho que o guru é interior, é dentro. E é claro que vai ter referências externas de professores, guias que nos inspiram, mas tem que ser para inspirar, para olhar para dentro, para ter uma manipulação, tirar proveito. Esse tipo de comportamento realmente não cabe dentro do yoga, né? E eu acho que só leva tanto tempo para sair à tona, Jussara, porque eu acho que a gente ainda tem, como mulher, a gente ainda tem um pouco de medo, de vergonha de falar sobre esse tema. Isso, como você falou, está acabando, né? Assim, eu acho que a gente está num momento decisivo dentro desse contexto que a gente está vivendo que não é real, né? Eu acho que é bem. Não aceitar mesmo, né? Então, acho que cabe, né, instruir aos professores num curso de formação, né, a questão da ética, do comportamento esperado e realmente, né, recriminar todas essas histórias que chegam, né, hoje aos rodos, né, o que é ainda inaceitável, vai se tornando um bolo, né? Porque Ela tem que continuar sendo feita, né? Porque denúncias, né? é, é ongoing conversation, né? Uma coisa que a gente tem que estar se Sim. lembrando, né? De trazer essa consciência para não ter essa entrega do nosso poder pessoal para outras pessoas, né? Que se dizem guru, mestres e enfim. Esse autoconhecimento e essa segurança também, muitas vezes, perante a um professor, né, a um mestre, acaba que a pessoa fica sem palavras, né, sem ação, né? Sim. Então, como estimular, né, esse discernimento em pessoas que às vezes vão muito abertas, né, muito inocentes, né, até Sim. nas aulas, né? E muito expostas, né? Vulneráveis às vezes, né? Como eu estava falando, a prática afeta a gente emocionalmente.
uma vulnerabilidade que abre ali, que a gente tem que ter uma integridade muito grande para poder, né, uma prática firme dentro dos valores, né, da fundação do yoga para poder realmente dar o suporte ali, né? Porque senão é muita manipulação, assim. E a gente vê assim, agora não tem o toque, né? Nós estamos no momento online. Mas, por outro lado, tem também uma influência, porque as pessoas estão carentes emocionalmente, né? Então, você vê muitas vezes que a pessoa vai fazer aula e ela quer conversar até mais com você no final da aula e acaba entrando muitas vezes em grupos de assuntos até pessoais. Então, acabam querendo um aconselhamento, um envolvimento com o professor emocional pela própria carência do momento, né? Então, é um momento também delicado, né? De como lidar, né? De repente você até como professora, assediada, né? Virtualmente, em questões de segundos. Você também está à disposição, né? Sim, Você já teve esse reverso? saber conter o espaço da prática, né, profissionalmente, amorosamente, né, com presença, levando em consideração todo esse contexto, mas a gente sabe até onde ir. Assim, eu acho. Você já sentiu alunos que vão assim atrás de você aí com essa carência, essa Não, necessidade? Não. isso, Você não. já se posiciona Sim, sim, firmemente assim nessa. sim. E eu queria, assim, que você falasse um pouquinho, já que a gente já está indo para as fases finais aqui da entrevista, um pouco dessa... você falou até do conceito de Vinyasa Flow, né, que hoje está tendo essa conceituação mais, eu acho que, verbalizada e tendo esse tempo, né, de você explicar para não correr riscos, né, de ir numa rapidez, achar que o flow é uma coisa que não para, né? Como é que você lida, né, com esse Vinyasa Flow mesmo, online? E aí a gente vai ter uma palhinha na aula quinta-feira, como é isso, né? Sim. Mas como é que você ensina esse Vinyasa Flow, né, de princípio? Então, Sara, as bases, né? Primeiro eu dou sempre os conceitos, né? Do que é das várias traduções do termo vinyasa, né? Então, só para adiantar aqui, vinyasa quer dizer sequência, né? Krishnamacharya dizia que vinyasa é sequência. O que é uma sequência? O que é uma sequência? Uma coisa depois da outra. Uma coisa depois da outra. Um ciclo. Um ciclo. Para mim, uma sequência tem um começo, um meio e um fim. Se a gente para analisar, tudo na vida é sequência. A nossa vida é uma sequência. Tem um começo, um desenvolvimento e um final. O nosso dia, quando a gente planta uma semente, ela não vai dar frutos de um dia. Tem todo um passo a passo, uma progressão evolutiva para ela se tornar uma potencial, né? E ali. Então, Vinyasa tem muito essa observação da vida, da natureza, porque tudo tem o seu tempo. Então, eu começo a prática falando disso, porque você tem que ter uma mente que tenha esse espaço. Porque se você está querendo chegar a algum lugar, naquele momento, ter um resultado, né, de immediate gratification, né, ali não é a prática para você. Você tem que desenvolver essa mente que observa o passo a passo. No cumbre, no pico da montanha. A gente não vai chegar no Himalaia, no topo dos Himalaias, em 10 passos. Tem toda uma preparação, não só física, mas mental, psicológica, respiratória, até para você poder respirar em altitude como o topo dos Himalaias. Então, esse é o mesmo processo da prática. Vai pouco a pouco. E aí, esse é o termo que a gente usa, que é Vinyasa Krama, que é que vai passo a passo em evolução. A gente não tem que fazer tudo, mas como a gente faz o que a gente faz. Por que a gente faz o que a gente faz?
Tem que ter uma intenção, tem que ter ação, tem que ter consciência, né? Não é começar de qualquer jeito. Por isso que sempre no começo da prática, eu dou um tempo para a pessoa fazer um escaneio mental, energético, físico. Como é que eu estou hoje? Como é que eu acordei essa manhã? Quantas horas eu dormi? O quanto eu comi na noite passada? Se eu bebi coisa, se eu briguei com meu marido? Enfim, tudo isso vai afetar como eu abordo a ação dessa prática, desse momento. Então, tem que levar em conta a lei em sânscrito que se chama Parinamavada, informação. Tudo está em constante movimento, e evolução. Essa qualidade que você fala de consciência, né, é uma coisa difícil de ensinar, né? Quer dizer, você tem esse preparo e essa é uma coisa realmente é o que você falou, é uma sequência que vai evoluindo, né? Sim. Então, temos um aí, palestrante legal chegando. Fofo. E é importante esse conhecimento da pessoa no seu ambiente, no seu todo, né? Não achar que é uma coisa à parte da sua vida, né? Exatamente, exatamente. Em Vinyasa a gente inclui tudo. Né? A gente quer começar a ação da prática de uma maneira consciente, integrando. A gente não está rechaçando nada. Né? E aí colocar uma intenção na prática, né? Que seja a intenção, eu vou respirar consciente durante 1h30, né? Que seja essa. Colocando uma intenção, você sabe aonde você tem que voltar, né? Quando a sua vai. Eu procuro criar um espaço de meditação em movimento na prática, né? A partir dessa consciência de onde você está e como você pode optimizar o seu melhor de hoje, né? Sem forçar o corpo, sem cobiçar mais do que você pode, respeitando os seus limites, se escutando. É luz vermelha, para. Mas antes de sair da postura, que tipo de sensação é? Né? Porque o corpo fala através de sensação. A gente está observar o tempo inteiro, né? Para poder observar, né? Que leitura estou tendo? Estou passando do meu limite ou é uma dor que eu estou abrindo, criando espaço, soltando, né? Enfim. Qual é a maior dificuldade que os alunos revelam ter, assim, nesse processo de aprendizado, de formação? Ninguém quer estar nesse sutil. Ninguém o quê? Ninguém quer estar nesse sutil, nessa parte. Porque isso você tem que ter uma presença aqui, desapegar das posturas, de onde você vai chegar, é muita presença. E tem uma resistência muito grande nisso, né? Porque a gente está querendo a foto, o shape, colecionar asanas, não, porque eu quero fazer aquela parada de mão do Instagram, a foto que. Sim. Fica ligado muito na forma e o conteúdo é depois, né? Mas eu estou querendo polir e trazer essa consciência para para afinar esses detalhes da prática. Né? Usar toda a extensão da respiração no movimento, não é inspirar metade do caminho e não ter nada mais do movimento. Né? Como que a gente pode criar a essência de Vinyasa, que é unir a respiração com o movimento, mas com consciência, né? Não só repetindo mecanicamente, automaticamente, né? Porque a gente em Ashtanga, a gente está assim. A gente já sabe o que vai vir. Em Vinyasa, a gente tem o fator do novo. Nunca sabe o que vai vir. A surpresa, né? A surpresa, né? Isso então, tira do... A prática que psicologicamente já faz você lidar com as situações novas da vida de uma maneira mais mais aberto, sem julgamento, né? Sem estar com o pé atrás. Você vai um pouquinho mais de coração, né? Livre para receber esse novo. E tem uma liberdade, né? Uma liberdade também para o professor nessa criação de momentos, né? Adequando aos alunos e percebendo, né, esse movimento. Tem essa condição do Vinyasa adotar no método. Sim, é uma prática muito orgânica e por isso que mesmo online eu quero estar presente, eu preciso me conectar com os alunos, eu preciso ver a prática de cada um.
como está todo mundo processando, preciso escutar todo mundo antes de começar a aula do dia seguinte, não dá para chegar e sair, né? Eu gosto de guiar de uma maneira que vou criando um sutra, né? Porque a respiração é o sutra da prática, né? Não só de vinyasa, da nossa vida. Ai, que lindo! É a respiração. Perfeito, perfeito, né? Vai ligando e fazendo todo esse, né, esse bordado, né, juntos, criando essa mandala junto, mas de uma forma pessoal, né? Ok, tem um limite aqui, está todo mundo enquadradinho em 3x3, mas eu quero fazer o meu melhor e quero a conexão individual, né, para poder Olhar cada um, né? cada um. É muito importante você colocar isso, porque a gente está passando isso para vários professores que estão aí com curso de formação, estão com alunos, e que essa importância do momento não se perder, né? Porque houve um desespero meio, e agora, o que eu faço, né? Não tenho mais aluno, não tenho mais lugar para dar aula, e muita gente começou a dar aula que nem dava aula antes, então existiu um boom do yoga e a gente está assim chamando muita atenção para essa seriedade no educar, no passar o conhecimento da essência, né? Não ficar só na forma. Claro. Porque é muito fácil, né? Você mandar aulas para as pessoas ficarem imitando e você nem está vendo se elas estão imitando certo ou errado, né? Eu Mas quero fica tudo... professores, né, que possam ter o discernimento e dessa integridade, sabe? A minha intenção, a minha missão como guia, como professora, Jussara, além de inspirar, assim, né? Porque em Vinyasa, se você realmente entende as bases, infinitas possibilidades com a criatividade, você tem uma congruência de entendimento das leis, do que realmente você quer transformar, enfim, passar para os seus alunos, porque eu acho que o gol da prática de yoga é transformação. A gente tem que entrar de uma maneira e sair de outra na primeira aula. Né? No yoga, a gente não vai receber os benefícios daqui a um mês, a gente vai receber os benefícios. Então, assim, como eu posso fazer você entrar de uma forma e sair de outra completamente diferente, né? É a minha intenção. E é essa integridade, né, que eu quero passar, né? Essa ética, os valores, né? Yamas e niyamas, ações práticas. A gente sabe que em 200 horas a gente não vai, como se diz, facilitar... Uma base, né? Perfeitos e já prontos, né? Não é isso, é o primeiro passo, mas eu quero dar esse passo dando as mãos a cada um e podendo guiar dentro dessa estrutura e fazer com que esses mal entendimentos da prática por causa desse yoga que acontecem no tempo e que acabam gerando professores não preparados, né, no caminho, para que a gente possa realmente ter manifestar pessoas como alunos que tenham esse discernimento, né? Sim. Que venham pessoas com a nossa ressonância. Eu não quero atrair alunos que estão aí fazendo qualquer coisa. Não, eu quero atrair pessoas que estão dispostas a levar a prática para esse outro nível. E esse outro nível é pessoal, para a sua vida. E a forma do asana e todos esses ensinamentos que a gente tem, né, dentro do nosso tapetinho, levados praticamente para o nosso dia a dia, né? A congruência. O alinhamento na prática acontece no alinhamento físico com a respiração, mas na vida se traduz com o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu faço. Tá? E essência do yoga, né? Lígia, a gente está acabando aqui, mas eu quero que quinta-feira todo mundo aí para praticar com você no mesmo horário. Às 3h. Isso. Aí você vai ter 1 hora para fazer sua aula do jeito que você quiser. Oba. Eu vou estar aqui praticando do outro lado, você que vai conduzir todo mundo. E deixar gravado para quem não estiver ao vivo, porque isso é importante, né? A gente ter essa coleção de pessoas maravilhosas aqui dando depoimentos, ensinando, acrescentando
para todos que vierem ouvir aqui no Insta da Aliança. Obrigada. Então, Um beijo super. pro Anderson. Ai, Mando, já vai estar te vendo, presentes. um grande Então, beijo. até Natália. quinta. Obrigada pelo convite. E quinta-feira, então, a gente se vê aqui. Quinta-feira de carnaval, né? Vamos pular carnaval junto no tapetinho. Oh, super yoga carnaval, totalmente concentrados. Obrigada, Obrigada, querida. querida. Namastê. Namastê. Obrigada a todos Beijo a todos. Obrigada presentes. aí a todos que que participaram. E até quinta. Até quinta. Tchau. Tchau, linda.